Bem-vindos a mais um Fran na Real, um programa sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. E hoje, finalmente, vamos iniciar um tema que eu particularmente adoro, que faz parte do meu dia a dia e que eu consigo, compartilhar com os meus clientes, que vocês vão ter aqui em primeira mão no canal 524 da RS Play, essa TV gaúcha que traz muito conhecimento em todas as áreas possíveis, para facilitar a nossa vida. E eu trago conteúdo sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. E estamos, já até perdi as contas de quantos episódios já fizemos e iniciamos vários assuntos, várias pautas antes de finalmente conseguir falar sobre investimentos. Porque antes de entrarmos no assunto, precisamos abordar perfil do investidor, riscos dos investimentos, até finalmente conseguirmos falar sobre produtos. E por isso eu inicio essa pauta com frases prontas, mas que são cruciais para quem quer começar a investir e até mesmo para quem tem experiência sem um profissional neste meio, que é: produto não substitui estratégia. Renda fixa não é sem risco, são riscos diferentes. Liquidez importa mais do que rentabilidade. O erro não está no produto, está no uso errado. Eu sempre falo que não existe investimento bom ou ruim. Existe aquele que se adequa para o momento de vida do investidor e principalmente quando a gente coloca na mesa assuntos como liquidez. Eu diria que é um assunto crucial para quem quer investir, é colocar na mesa quando que precisa ter esse recurso à disposição, porque isso muda não somente a questão de rentabilidade, mas questão tributária e, consequentemente, a rentabilidade, que é aquilo que a gente vai colocar no bolso. E finalmente vamos iniciar a pauta principal desse programa, que é um assunto que eu abordo todos os dias com os meus principais clientes, que são os investimentos. E que não existe uma fórmula mágica, afinal, a gente precisa analisar, como já falamos anteriormente, não somente o perfil do investidor, mas o momento de vida de cada cliente, porque infelizmente as pessoas não consideram isso na hora de investir. E a pergunta que eu mais recebo no dia a dia é justamente: qual é o melhor investimento? E as pessoas associam muito isso ao melhor produto, porque tal pessoa investiu naquele produto e teve êxito, teve sucesso, teve uma boa rentabilidade. E a gente vive num momento de uma renda fixa extremamente oportuna, a nossa bolsa atingindo máximas históricas e todo mundo feliz. Só que, infelizmente, no mundo real, a gente sabe que isso não funciona, porque muitas pessoas investem por emoção ou muitas vezes por viés de buscar um retorno que outras pessoas tiveram, principalmente seus familiares, pessoas amigas que tiveram um retorno em cima daquele produto, mas sem entender qual a tributação, quais os riscos, qual a finalidade, qual a liquidez, e muitas vezes se vem frustradas, mesmo que seja um ótimo investimento, porque aquele investimento não está adequado ao seu momento de vida, ao seu perfil, ao momento de mercado. Então, o investimento ele é extremamente personalizado, por isso não existe uma fórmula mágica, um produto melhor, e sim aquele que mais se adequa ao seu momento, ao seu perfil de investidor e, obviamente, ao momento de mercado. E estamos aqui para abordar os produtos. E produto, ele não é o principal a principal observação que o investidor precisa considerar, porque produto não é estratégia. A principal referência que o investidor precisa ter são os indicadores, os momentos de mercado, o seu perfil e aquilo que ele tem como objetivo. Qual o objetivo dele em cima desse investimento? E com isso, ele vai ter uma excelente estratégia, observando esses pontos principais. Porque analisando todas essas observações, ele sim pode ter o resultado esperado, a sua rentabilidade de acordo com a expectativa.
Porque tu pode ter um bom investimento, uma boa performance, mas se ela não estiver alinhada com a tua expectativa, ainda assim pode não ser uma boa oportunidade, um bom investimento. Então, eu brinco assim, tem vários planetas que precisam se aliar para que tu tenha um bom investimento, porque tem não somente a questão tributária, mas a questão da rentabilidade, o momento de mercado e, acima de todo, o teu perfil de investidor. Porque eu vou te dar um exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin é um investimento que todo mundo sabe que rende bem, que muitas pessoas ficaram multimilionárias investindo, mas que muitos investidores extremamente conservadores não aguentariam esse momento de mercado onde ele está lá nas canelas, porque o investidor ele precisa aguentar essas oscilações. E um investidor que é arrojado, que entende de mercado, que entende o produto, ele vai aguentar esse momento. Mas aquele investidor que é extremamente conservador, que não entende, que está só buscando rentabilidade, porque afinal de contas todo mundo busca o quê? Retorno, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais rentabilidade. Mas tu entende o risco? Tu está suscetível àquela volatilidade, aqueles momentos ali que o teu investimento vai estar rendendo negativo e que muitas vezes tu vai perder o sono. E eu sempre falo que o investimento ele não foi feito para tirar o sono. Se tirou teu sono, tá errado. Ele traz tranquilidade. Por quê? Porque o investidor que é extremamente arrojado, que aceita risco, ele não perde o sono com o investimento que traz risco. Porque ele sabe que aquilo ali vai trazer retorno para ele a longo prazo. Então, primeiro ponto de todos, antes da gente falar de produto, é adequar o produto ao teu perfil. Tu tem perfil para aguentar um investimento que vai render negativo e por vários meses, ok, tu é um investidor arrojado. Se não, tu é um investidor conservador e tá tudo certo, não tem certo e errado, até porque a gente está num país de juros altos, né? Eu digo que é um investimento, é um país para ter muito retorno nos investimentos. Tem países que, ok, tu vai ganhar menos. Eu falo muito isso para os meus clientes no dia a dia, que nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma moeda forte, tu vai ter mais segurança, mas tu vai ter um rendimento menor. Tem cliente que diz, ok, eu prefiro preservar o meu patrimônio. Tem outros que dizem, não, eu prefiro ganhar mais num país emergente como o Brasil e que eu sei que eu vou ter mais riscos e que ainda assim tem oportunidades. Então, a gente tem sempre que balancear risco, retorno, meu perfil e o quanto eu fico tranquilo com o investimento. Então, consideradas essas premissas básicas, a gente agora pode falar de produtos. Já abordamos aqui todos esses temas, perfil de investidor, classe de ativos e agora vamos falar de produtos. Vamos finalmente adentrar, que é uma dúvida que muitos investidores, não somente novos, mas experientes têm, porque tem suas particularidades, não somente de prazos, de tributação, afinal as nossas legislações mudam o tempo todo, então a gente realmente tem que estar sempre a par. E eu sou uma profissional do meio, vivo todos os dias, então é fácil eu trazer esses temas aqui para vocês e eu vou tentar ser o mais didática possível. E vamos iniciar pela famosa renda fixa, e como eu sempre falo, a renda fixa ela não é fixa, ela tem os seus riscos sim, e a gente precisa observar isso antes de investir, porque de fato pode gerar muita frustração. Então tem algumas frases prontas que eu trouxe aqui, mas que são cruciais para quem quer investir, não somente o investidor inicial, mas para quem já é experiente, que precisa considerar, e eu vou lê-las aqui para vocês agora. E gente, essas frases prontas são: produto não substitui estratégia. E por isso eu sempre falo sobre a importância de ter uma carteira de investimentos, a famosa pizza que a gente chama, né? Que tem alguns bancos, inclusive, entregam prontas para o cliente. Ah, o cliente que é conservador tem uma carteira recomendada. O cliente que é moderado tem outra carteira moderada, né? Os bancões, que nem a gente chama, trazem esse conceito aberto. Nós que trabalhamos com uma assessoria assim, mais personalizada, trazemos isso para o cliente de uma maneira realmente avaliando a questão do
perfil, do prazo, então é mais personalizado. Mas realmente o produto não vai substituir a estratégia, porque cada produto tem o seu momento e está adequado a não somente o perfil do cliente, mas ao momento de mercado e principalmente questão de liquidez. Outra frase clichê e que faz muito sentido é que a renda fixa não é que ela não tenha risco, e é uma coisa que eu sempre trago aqui para vocês, uma observação que eu nunca vou deixar de falar, porque muitas pessoas associam o nome, ele traz isso, né, renda fixa, como se a gente soubesse exatamente, exceto nos produtos pré-fixados, que é como se fosse um contrato que o investidor estabelece, não tem como saber, não é uma renda fixa. Então, são situações diferentes, então não dá para dizer que a renda fixa ela não tem risco, tá bom? A liquidez importa mais do que a rentabilidade. Acreditem, as pessoas buscam investimento pura pressão por rentabilidade. Quanto que vai render? Quanto que eu vou ter? E esquecem que esse ponto da liquidez é extremamente crucial, porque envolve questões tributárias e muitas vezes de tu não ter o teu recurso à disposição. E isso é algo que gera frustração. Como assim eu apliquei o meu recurso, não está disponível, eu não vou ter aquele volume disponível. E acima de tudo, eu não vou ter rentabilidade, eu vou pagar imposto por isso. Então são questões que, se tu não considerar previamente, tu pode sim não somente ter ônus, como pagar mais imposto e não ter a tua rentabilidade esperada. Então, acima de tudo, acima da rentabilidade, a tua liquidez é o que mais vale. E por isso a gente fala muito sobre uma reserva de emergência, porque a reserva de emergência, como o próprio nome já diz, muitas pessoas se assustam, né? Que uma reserva de emergência parece uma coisa negativa, né? Muito pelo contrário, a reserva de emergência ela serve justamente para ter essa liquidez, principalmente para que tu não tenha ônus em cima disso. Então, o erro não está no produto, está no uso do produto errado. E, infelizmente, é o que a gente mais vê no mercado financeiro, e muitas pessoas disseminam, inclusive, uma informação negativa sobre vários produtos que muitas vezes são bons, outras vezes não, mas porque aquele produto não está adequado ao seu momento de vida, não está adequado às suas expectativas, não somente de liquidez, mas de momento de mercado, de tributação. Então, tem muitas questões que o investidor precisa considerar antes de investir. E a gente tem um viés de buscar, acima de tudo, rentabilidade. Mas e as questões que estão por trás, não somente da liquidez, mas de segurança? Eu, como assessora de investimentos, sempre busco preservar o patrimônio dos meus clientes, porque eu acho que, acima de tudo, de rentabilidade, qualquer busca, o investidor ele precisa estar seguro que aquele investimento, aquele patrimônio está assegurado. Então, cada perfil de investidor, cada momento de vida e, acima de tudo, cada objetivo tem que ser considerado e não somente o produto em si. Então, vamos finalmente parar, né, de trazer somente teorias e abordar cada tipo de investimento. E eu tentei ser bem professora aqui, bem filha da dona Ieda, que é professora, e trazer de uma forma didática os produtos de renda fixa. Nós já iniciamos esse tema na última aula e aqui eu trouxe assim bem explicativo para vocês entenderem, porque, como falamos, na renda fixa a gente busca emprestar o nosso dinheiro para alguém. Então, o investidor ele precisa entender que ele está sendo, está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição, para alguma, seja ela financeira, seja ela privada, seja o governo, enfim, está emprestando para alguma instituição o seu recurso. Então, aqui tu está sendo credor e tu tem que entender para quem que tu está emprestando, para quem tu está confiando o recurso que tu trabalhou uma vida inteira para construir. Então, através do Tesouro, tu está emprestando para o governo, que é o título mais seguro do país, se a gente tem assim uma segurança. E às vezes muitas pessoas associam, mas como assim? O
país, a gente associa às vezes à corrupção, e como que eu vou emprestar para o governo e eu não vou estar correndo risco? Nosso Tesouro Nacional é extremamente rico, e uma coisa que eu sempre brinco é que se o nosso tesouro tiver quebrado, não existe nenhuma empresa inteira no nosso país. Então, se existe um investimento seguro, para que tu confie assim, não, mas aqui eu estou investindo bem, eu vou ter o meu patrimônio segurado, é o nosso Tesouro Nacional, sem sombra de dúvidas, né? Investir no governo, porque o nosso país, apesar de todos os problemas, né, econômicos, políticos, ele tem, né, uma segurança financeira muito grande. Nosso país é extremamente rico por N fatores, e aqui eu não vou dar uma aula de economia para vocês, mas eu estou falando de investimentos. E aqui está numa escala de risco mesmo, tá? Porque depois vem bancos, por exemplo, e por último empresas. E por que eu falo por último empresas? Porque a gente vive num momento, por exemplo, agora de taxa de juros alta. Eu vou trazer para uma questão bem pontual do que a gente está vivendo agora, tá? Onde taxa de juros alta representa empréstimos altos para empresas. Então, se uma empresa não é bem estruturada, se não é uma empresa que tem um caixa muito forte, ela pode trazer riscos para os investidores, assim como bancos. Se a gente não falar de bancos, né, AAA, que são bancos renomados, grandes, né, instituições financeiras extremamente renomadas no país, elas também podem trazer riscos, né, para os investidores. E um exemplo clássico que a gente teve aqui, que de um banco médio, que teve várias questões, inclusive de corrupção envolvidas, que estão agora em evidência, que vocês estão vendo em todas as notícias que já falamos, inclusive aqui em outros programas, que foi a liquidação extrajudicial do Banco Master, que envolve milhões de investidores e bilhões de reais. Então, bancos médios estão, né, nesse aglomerado e que, sem dúvidas, acabam afetando, sim, né, o nosso mercado financeiro e principalmente o bolso de todos os investidores. Então, a gente precisa considerar dentro de cada instituição, né, porque aqui a gente está falando de instituição financeira, mas daí envolve não somente governo, mas também empresas, qual cofre que a gente está guardando o nosso dinheiro. Então, é o que eu sempre falo para todo e qualquer investidor, que cofre eu vou colocar o meu dinheiro, que instituição, seja ela financeira, seja ela privada, seja o governo, aonde que eu vou estar depositando o meu suado patrimônio. Então, quando a gente fala de grau de risco, sem dúvidas, essa é o principal ponto que tu precisa considerar. E, sem dúvidas, né, quando a gente fala do tesouro, ele é o mais seguro, não quer dizer que é o melhor ou pior investimento, e sim, né, a gente vai precisar analisar vários pontos, não somente indexadores, que a gente traz aqui, ó, que são, né, os momentos ali de cada tipo de investimento e as suas devidas taxas, mas o grau de risco e também prazos. Então, notem que tem muitas observações, mesmo na renda fixa, que a gente precisa considerar antes de investir. Porque aqui a gente está falando de qual a segurança que a gente tem, quais são os indexadores, se é indexado a Selic, que é a nossa taxa de juros básica do país, se é indexado a IPCA, que é a nossa famosa inflação, ou se é um produto pré-fixado, que nesse momento é super oportuno, afinal a nossa taxa de juros está alta, então produtos pré-fixados garantem essa taxa de juros alta por mais tempo. E por isso que eu falo que não tem um investimento melhor, e sim aquele que mais se adequa ao momento de mercado e ao perfil do cliente. E aqui eu trouxe exemplo dos indexadores, mas dentro desses tipos de investimentos tem várias situações, né? Como os mais conhecidos nos bancos são os CDBs, LCIs, LCAs, que são as emissões bancárias. E daí é um assunto que parece extremamente complexo, porque não basta tu escolher o produto e dentro desse produto tem os indexadores, ou seja, tu pode escolher entre um CDB que seja pré-fixado, tu pode escolher um CDB que seja, tem situações que é atrelado a IPCA, e ainda tem CDBs que são atrelados a Selic, né, que são pós-fixados. Então, existem
N situações, mesmo estabelecendo um produto que tu precisa considerar. Então, parece um assunto simples, eu vou investir num CDB, mas dentro do CDB tem N situações que, se não estiverem adequado ao que tu quer ou ao momento de mercado, podem gerar frustração. Mesma coisa LCI e LCA. E quando a gente está falando de investimentos privados, de empresas, onde tu investe em debêntures, CRIs e CRAs, ainda mais, porque tem os indexadores também, né, onde tu tem ali a tua rentabilidade já definida, mas acima de tudo aqui tu tem que considerar os riscos, porque tu está investindo, emprestando o teu recurso para uma empresa privada. Então a gente tem que observar que risco aquela empresa tem, né, justamente para que tu empreste o teu dinheiro. E a gente está falando de caixa, e tu está falando de números que precisam ser considerados, que são os relatórios, justamente de caixa, de quanto que aquela empresa tem em caixa, de quanto que ela gera de lucro. Então, todas essas considerações precisam ser feitas antes de tu colocar o teu recurso naquela empresa. E, em cima disso, existem as regras do produto, porque vou te dar um exemplo. CRI e CRA são investimentos que são atrelados a investimentos imobiliários, investimentos, né, atrelados à agriculturas, que têm incentivo do governo, então são isentos de imposto de renda. Já debêntures não, tem algumas debêntures que são incentivadas. Então observem que, além da gente considerar os riscos, a gente precisa considerar as questões tributárias. Por isso que não é tão simples assim. Mas a renda fixa é renda fixa. Não, tu precisa considerar produto, tu precisa considerar o risco daquela instituição, seja ela privada, bancária ou até mesmo o governo, e, consequentemente, a questão tributária, porque tudo isso afeta o nosso bolso. Como eu sempre falo aqui, o que a gente quer não é outra coisa senão dinheiro no nosso bolso, e por isso a gente precisa considerar todas essas questões, não somente do produto, mas as questões tributárias e, consequentemente, a nossa rentabilidade. Enfim, tentei abordar e trazer de uma forma mais didática e dinâmica possível a renda fixa, que não é fixa, não necessariamente, e enfim, são temas ainda que a gente vai ter dúvidas e eu vou responder todas elas. Vou deixar aqui aberto para a caixinha de perguntas para eu responder antes de entrarmos na nossa renda variável, porque se vocês estão achando a renda fixa complicada, é porque, sem dúvidas, vocês não conhecem a renda variável. Então, deixem aqui as suas perguntas, eu vou deixar lá no meu Instagram também, sobre todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à renda fixa, seja relacionada a produto, seja relacionado à tributação, enfim, eu vou responder todas elas e depois vamos iniciar finalmente o nosso tema sobre renda variável, que traz mais rentabilidade, mas sem dúvidas pode trazer mais dor de cabeça que a renda fixa, e por isso, sem dúvidas, é mais importante a gente entrar assim no detalhe em cada produto, em cada tipo de investimento, e que eu vou estar aguardando vocês, sem dúvidas, no nosso Frana Real no próximo domingo. Então, espero vocês e até lá!